Fala, concurseiro, beleza? Professor Vinícius Guinanche, professor de Informática e Tecnologia da Informação, começando mais um evento aqui no Qualis Concursos. E nesta aula nós iremos corrigir as questões do TCE do Rio de Janeiro, tá? Você aí que fez a prova, você também que não fez, vai prestar outros concursos CESP, essa aula aqui eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Inclusive você que está estudando para a Polícia Federal, nós faremos aqui algumas questões que podem sim ser aproveitadas. Aliás, a maioria delas podem ser aproveitadas, né? Uma ou outra não está no edital da Polícia Federal, mas além da Polícia Federal, você também tem a Polícia Civil do Distrito Federal, que é o mesmo edital, basicamente, tá? Então você consegue aproveitar ali ambos os concursos que virão, tá? Então vamos lá para os slides e vamos começar resolvendo aí, que nós temos bastante questão para resolver neste evento de hoje. Muito bem, então, TCE do Rio de Janeiro, controle externo. Vamos falar aí da matéria de análise de informação. Antes da gente começar aquela rápida apresentação, para os que não me conhecem, eu sou o professor Vinícius Guinanche, sou professor de Informática, Tecnologia da Informação e Análise de Informação. Bom, deixa aí as nossas redes sociais aqui no Qualis Concursos, já se inscreva no canal, deixa bastante like, tá? Se você ainda não é inscrito, comenta aí também, a gente quer saber bastante o que vocês gostariam de saber, das novidades que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui, ok? Siga-nos lá no Instagram, @QualisConcursos, e aqui também você consegue acessar o nosso site, o site do Qualis Concursos, e fazer o download do material. Então, enquanto eu estou falando aqui, você já tem que acessar aí www.qualisconcursos.com.br e baixar o material dessa aula. Eu vou deixar o link aí também na descrição do vídeo, tá? Lá você vai ter todas as questões com os gabaritos preliminares da banca CESP, tá? Então, você já vai ter acesso aí. Eu recomendo que você faça isso, pois vai ficar muito melhor a sua visualização. Beleza? Muito bem. Deixa aí também as minhas redes sociais, ok? Professor Vinícius Guinanche no YouTube, onde nós temos alguns vídeos exclusivos da matéria de Informática e Tecnologia da Informação, meu Instagram, e também o acesso aí à minha conta, ao meu canal do Telegram, t.me/prof Vinícius Guinanche. Muito bem, tendo isso em vista, antes da gente começar, eu gostaria de trazer algumas novidades aqui do Qualis Concursos, né? A primeira é o nosso curso de Informática Básica, que acabou de estrear lá no Qualis Concursos, tá? É só você acessar lá e já adquirir o seu. Então você que está começando a estudar, tá ali no zero ainda, né? Quer aprender aquela parte mais básica de informática, Windows, Word, Excel, PowerPoint, tá? O curso, no momento em que esse vídeo aqui está sendo gravado, ele ainda não está completo, tá? Mas toda semana, aliás, a parte de PDF dele já está toda completa. O que não está completo são apenas as videoaulas, tá? Então, as videoaulas, elas estão sendo gravadas semanalmente e sendo upadas lá na plataforma para você. Eu também vou deixar o link aí na descrição do vídeo, ok? Bom, e outro curso também muito importante, que é o nosso curso do TCR do Rio de Janeiro, que para quem comprou o nosso curso, para quem adquiriu o nosso curso, para quem estudou junto conosco aqui, com certeza se deu bem nessa prova do TCE do Rio de Janeiro. A princípio não foi uma prova fácil, tá? Mas foi uma prova que mostrou ali o nível CESP, né? Aquele nível padrão CESP, tá? Então você que estudou pelo Qualis Concursos aqui, de todas as questões aí, de todas as mais ou menos umas 24, 25 questões, pelo menos ali umas 23 você deve ter gabaritado, tá? Então eu tenho certeza que com esse curso você deve ter se dado muito bem. Inclusive, né, o curso ele ainda está à venda, ele vai ficar lá disponível mais alguns meses, né? Algumas semanas, né? E depois ele vai ser retirado do ar. Então, se você não adquiriu ainda, adquira, tá? Mas, professor, o concurso não já passou? Sim, já passou. Mas ainda mesmo assim vale a pena. Por quê? Primeiro que você já consegue estudar para o próximo concurso do TCE do Rio de Janeiro, né? Deve demorar alguns anos, mas você já consegue ir pegando, né? E essa matéria do TCE do Rio de Janeiro, ela foi bem completa, tá? Então, ela serve ali para diversos outros concursos, inclusive o TCU, tá? E também o TCE de Santa Catarina, que está a caminho aí. A transição, né, a tramitação do concurso está rodando. O presidente lá do TCE já reafirmou, já voltou a conversar com a CESP, né? E eu acredito que em breve já deve ter edital na praça e muito provavelmente o edital da parte de análise de informação deve sair com os mesmos itens do TCE do Rio de Janeiro, tá? Não acredito que deverá ter muitas mudanças, se houver mudanças. Se tiver mudanças, vai ser pouca coisa, né? A gente complementa isso sem problema nenhum, beleza? Muito bem, então, tendo isso em vista, vamos lá, vamos começar aí
as nossas questões. Primeiramente, nós vamos resolver as questões que são de conhecimentos básicos para todos os cargos, né? O cargo 1, o cargo 2, o cargo 3 e o cargo 4. E depois nós vamos resolver as questões específicas para o cargo 2, que era as questões para quem concorreu à especialidade de analista de controle externo. Beleza? Muito bem, então vamos lá, vamos aí à nossa primeira questão de número 89. A questão de número 89, ela diz o seguinte: a filosofia de uso de dados abertos orienta que os dados sejam reutilizados amplamente. No entanto, não é permitida a combinação de um dataset aberto com um conjunto de dados não abertos. Essa daqui foi a nossa primeira aula do curso. Foi uma aula de dados, né, onde falávamos lá dos tipos de dados, dos dados estruturados, dos dados semi-estruturados, dos dados não estruturados e, inclusive, falamos também dos dados abertos, né? E qual que é o conceito de dados abertos? Os dados abertos são aqueles dados que eles podem ser utilizados, reutilizados amplamente, sim, tá? Desde que no mínimo, indique-se, ou no máximo, né, indique-se a sua autoria, né, dê os créditos ali pela autoria de quem está se utilizando, tá? E depois nós vamos falar mais um pouquinho na próxima questão sobre dados, que é o site de dados do governo do governo do Brasil, né, www.dados.gov.br, tá? Dentro desse site você consegue ter acesso ali a diversos tipos de dados, tá? Os dados abertos, né, você consegue utilizar ele de várias maneiras, conforme a gente falou. Entretanto, vamos analisar um ponto específico ali da questão, né? A filosofia de uso de dados orienta que os dados sejam reutilizados amplamente. Os dados abertos podem ser utilizados amplamente? Podem sim. Aí ela diz, no entanto, né? Então aqui nós temos aqui um conectivo adversativo, tá? Ela diz que não é permitida a combinação de um dataset. Professor, o que é um dataset? Dataset é nada mais nada menos do que um conjunto de dados, tá? De dados. Então, quer dizer então que eu não posso utilizar um conjunto de dados abertos com um conjunto de dados não abertos? Não, né? Não faz sentido algum, tá? Eu ter essa proibição. Então, portanto, o gabarito preliminar e o gabarito do professor também, tranquilamente, questão sem possibilidade de recurso, gabarito aí errado, beleza? Então, gabarito oficial, preliminar, né? E também gabarito do professor errado. Questão de número 90. O portal brasileiro de dados, www.dados.gov.br, disponibiliza diversos conjuntos de dados em formatos de PDF, CSV, HTML e JSON, né? Então, nós temos aí alguns conjuntos de dados, tá? E, de fato, essa questão está correta também, perfeita, gabarito preliminar da banca certo, gabarito do professor também correto, sem possibilidade de recurso, tá? É só você acessar esse site e ir lá na guia dados que você vai ver esses diversos formatos. Entretanto, vamos dar uma pequena aprofundada ali na questão e falar sobre cada um desses formatos. Então, primeiramente, sobre o formato PDF, né? O formato PDF é o formato que, inclusive, está o material desta aula aqui disponível lá no site. Então, se você não baixou o PDF dessa aula, vá lá baixar, tá? Então, o PDF, pessoal, teoricamente, né? Teoricamente ali, ele é um tipo de arquivo que não permite-se a alteração do conteúdo, né? Não permite-se. Claro, nós somos brasileiros e, obviamente, a gente já edita PDF de tudo quanto é forma, tem diversos sites, né? A gente tem algumas adaptações para abrir um PDF ali dentro do Word, né? Então, assim, hoje é totalmente possível se editar um PDF. E outra vantagem de se utilizar o PDF, né, é a não alteração dos formatos, tá? Então, por exemplo, imagina que você tem um Word lá e você tem uma fonte específica. A partir do momento que você salva naquela fonte, mesmo que você abra em outro computador, aquela fonte ela não se altera, tá? Agora, diferente de um documento Word, que se você abrir ele em um outro computador, com uma outra versão, e até que não tem aquela fonte, ele vai adaptar, ele vai mudar aquela fonte, tá? Então, essa é uma vantagem de se utilizar o formato PDF, beleza? Depois nós temos o formato CSV, né? O formato CSV, que significa aí, Comma Separated by Values, ou seja, valores separados por vírgulas, né? Um lugar muito comum de se achar o formato CSV é quando nós temos o resultado dos concursos, né? Que ele sai lá, por exemplo, nome da pessoa, vírgula,
RG, CPF, número da nota, tudo isso ele vai saindo lá, né? E depois ele coloca um ponto e vírgula, e aí já começa a vir os nomes dos candidatos. Ou seja, cada ponto e vírgula corresponde a uma linha e cada vírgula corresponde a uma separação de coluna, tá? E aí eu consigo, por exemplo, salvar isso, copiar e colar isso num bloco de notas, e dentro do bloco de notas eu salvo em formato CSV e depois eu consigo importar isso para o Excel, por exemplo, tá? Então, isso aí é uma vantagem de se utilizar o CSV. Bom, o HTML é um arquivo ali padrão, né, para a utilização da internet, tá? Inclusive, os browsers são os responsáveis por lerem os arquivos HTML, e nós também temos os arquivos em JSON, né? O JSON para a gente usar uma API, ou também chamado aí de Web Service, tá? O Web Service. Para que serve uma API ou um tal de Web Service? Bom, a API ou Web Service, ela serve, né, para que, por exemplo, imagina que o Qualys Concursos ele é um site e ele gostaria de disponibilizar conteúdos para outros sites. Um grande exemplo disso é o site do Correio. Dentro do site do Correio, você tem a API do Correio. E lá, o Correio ele quer disponibilizar informações para os usuários, como para outros sites, inclusive. Como, por exemplo, nome de rua, CEP, rastreamento de encomenda, tá? Então, para que serve a API? A API, você envia um dado para ela e ela te responde com outros dados. Por exemplo, você manda o seu CEP lá para o site do Correio e ele te responde com o nome da rua, bairro, cidade, né, estado, tudo isso. Então, para isso que serve uma API, tá bom? Então, para a gente concluir aqui, a nossa questão está correta. Muito bem. Questão de número 91. Dublin Core é um esquema de metadados que auxilia na descrição de objetos digitais por meio de definição de diversos elementos de metadados, entre os quais se incluem título, autor, assunto, formato e fonte. Bom, primeiramente uma questão bem diferenciada, tá? Isso nós não abordamos em sala, justamente porque nunca houve uma cobrança por esse tal de Dublin Core. Mas, professor, o que é Dublin Core? Dublin Core é um formato padrão ali, né? Provavelmente se você é alguém formado em biblioteconomia, você já deve ter ouvido falar disso, tá? Geralmente, né, esse pessoal mais escriturário, né, pessoal que trabalha ali em bibliotecas, na organização de arquivos, de dados digitais, utilizam alguns formatos. E um desses formatos é o Dublin Core. O Dublin Core ele é um padrão ali de metadados que faz exatamente o que está descrito, o que se mostra na descrição. Então ele traz alguns formatos, né, alguns metadados, como por exemplo o título do arquivo, né, informações a respeito do arquivo. E se você sabia o conceito de metadados, né, que são os dados sobre outros dados, muito provavelmente você conseguiria acertar essa questão. Então, se você acertou, meus parabéns, o gabarito dessa questão está correto e é perfeitamente o que se mostrou no edital. Portanto, gabarito preliminar ok, tá bom? Gabarito certo, não vejo possibilidade de recursos, ok? Então, questão de número 91, gabarito aí correto, né? Só para a gente ler novamente, Dublin Core é um esquema de metadados, né? Então, um esquema, né, ou um formato aí, né, um padrão, que auxilia na descrição de objetos digitais. Exatamente o que os metadados fazem, né? Descrevem dados de outros, são dados que descrevem outros dados. Por meio da definição de elementos de metadados, entre os quais se incluem título, autor, assunto, formato e fonte. Beleza? Vamos lá, mais uma. 92. Os dados sintáticos, estruturais ou semânticos descrevem respectivamente. Os sintáticos descrevem a sintaxe? Sim. Os estruturais, a estrutura, e o semântico, o conteúdo? Exatamente isso, tá? Bom, nós temos diversos outros tipos de classificação dos metadados, tá? Nós falamos algumas em sala, mas não falamos todas. Essa classificação foi uma das que nós não falamos. Mas está perfeitamente correto, é exatamente isso, conforme trazido por algumas doutrinas, tá? Então, também, gabarito preliminar correto, sem possibilidade de recurso, tá? Segue-se aí o baile, aguardemos alguma posição da banca, mas acredito que não deve ter nenhuma alteração, tá bom? Então, o gabarito dessa questão está correto. Vamos lá. Questão de número 93. Um dado que está inserido em um contexto pode ser denominado informação? Eu diria que não só pode, tá? Não só pode, como deve ser, né? Deve ser denominado informação. Por quê? O dado, né? O dado, qual que é o conceito de dado? É uma informação é algo bruto, né? Uma informação não, perdão. É algo bruto, é algo sem sentido, tá? Sem sentido. E quando eu reúno um dado ou um conjunto de dados que passam a ter algum sentido, né, passam a ter alguma coisa que eu consiga ler e entender, isso
passa a se chamar informação. Então a questão ela está perfeitamente correta, tá? Não só pode, como eu diria, complementando ainda, que deve sim ser chamada informação, tá? Então o gabarito da questão de número 93 está perfeitamente correto. Vamos lá. Número 94. No modelo relacional de banco de dados, os elementos ficam armazenados em tabelas bidimensionais. É isso mesmo, professor? Por que tabelas bidimensionais? Porque nós temos apenas duas dimensões, né? Apenas duas dimensões. E quais são essas dimensões, professor? Nós temos as colunas e nós temos as linhas, tá? Então essas são as duas dimensões. Simples, contendo linhas, olha que legal, e colunas, né? Olha que bacana. E os elementos de um arquivo do banco de dados podem relacionar-se com diversos elementos de outros arquivos. Eles podem ter essa relação, professor? Claro que podem, né? Por exemplo, você nunca entrou num site e lá dentro daquele site tinha um arquivinho para você baixar? Ou seja, será que aquele arquivinho ele não estava ali provavelmente só para quem era membro, né? Provavelmente você só consegue baixar os materiais do Qualis Concursos se você se cadastrar no site. Ou seja, primeiro você precisa fazer uma autenticação dentro do banco, que vai ser autenticado no banco de dados, né? E depois você consegue sim baixar aquele arquivo, tá? Então, obviamente, há sim essa relação do banco de dados, das informações do banco de dados, com outros arquivos, tá? Então, também, questão perfeitamente correta, sem possibilidade alguma de recurso, tá? Tranquilamente perfeita, ok? Muito bem, então, questão de número 94, gabarito correto. Questão de número 95. As limitações dos bancos de dados relacionais que utilizam o modelo entidade de relacionamento, o famoso MER, né? O famoso MER, podem ser superadas por meio do uso de ferramentas OLAP. Bom, aqui nós temos já uma questão multidisciplinar, que envolve a utilização de conceitos, né, de bancos de dados relacionais e bancos de dados multidimensionais, ou também chamados de bancos de dados dimensionais. Vamos aqui observar comigo, vamos tentar desenhar isso, para que a gente consiga relembrar alguns conceitos. Nós trabalhamos isso muito em sala de aula, tá? E vamos lá para ver como que a gente fala. Inclusive, nas nossas aulas, nós fizemos até uma tabelinha, né, diferenciando o OLAP, tá? Diferenciando o OLAP para o LTP. OLTP, né? O OLTP, a gente utiliza ele para os bancos de dados relacionais, tá? Relacionais. Já o OLAP nós utilizamos para os bancos de dados multidimensionais, tá? E o que acontece? Os bancos de dados relacionais, eles têm algumas limitações, né? Ou seja, eles trabalham ali com linguagem SQL, né? Então, acaba tendo algumas grandes limitações. Por quê? Em vistas das suas transações, né? Eles não são um banco de dados para consulta, eles são um banco de dados ali para registro, né? Para alteração, eles estão transacionais, ou seja, eles estão sendo alterados frequentemente, né? Então eles têm de fato algumas limitações. Já o OLAP, ele é algo muito mais robusto, que foi desenvolvido ali para os bancos de dados multidimensionais, né? O que é, na verdade, esse OLAP e esse OLTP? São formas de visualização do meu banco de dados, tá? Que eu consigo estabelecer algumas técnicas, né? E de fato, tá? O OLAP, ele consegue sim, né, ser aplicado. Claro, o banco de dados, ele já tem de ser, logo no começo, ele tem de ser projetado para isso, para suportar, tá? Esse processo de análise multidimensional, tá? E eu consigo sim, inclusive ele acaba até otimizando o uso do meu banco de dados. Então é perfeitamente possível. A questão de número 95, ela está correta, ok? Sem possibilidade de recursos também. Vamos lá. Questão de número 96, ETL. ETL é uma ferramenta utilizada para extrair informações e realizar a análise multidimensional do Data Warehouse. Nossa, professor, quanta informação nessa questão, né? Primeiramente, vamos lá. O que acontece? Nós temos ali algumas informações, né, que são enviadas lá para o nosso DW, né, nosso famoso Data Warehouse. Então, o que é um Data Warehouse? O Data Warehouse, ele é um banco de dados, né, um tipo de banco de dados, também chamado de banco de dados multidimensional ou dimensional, destinado especificamente a consultas, tá? Então, o tratamento dele é consultas, é guardar dados históricos, é guardar uma grande quantidade de dados, justamente por quê? Porque quanto mais informação, melhor, isso vai
me trazer um conhecimento melhor, tá? Isso vai me trazer informações mais valiosas, né? Quanto mais dados eu tiver, melhor. Já o banco de dados transacional, que é aquele do dia a dia, onde ocorre a inserção, remoção, atualização de conteúdo a toda hora, a todo momento, todo minuto, todo instante, não é bom, porque quanto mais dados eu tiver, acaba impactando ali o desempenho do meu banco de dados. Então, o que eu tenho que fazer regularmente? Eu tenho que tirar as minhas informações do meu banco de dados e passar lá para o meu Data Warehouse. E não só do meu banco de dados, tá? Não só do meu banco de dados, mas também de outras fontes, né? De outros sistemas, tá? Eu preciso passar essas informações. Muitas vezes nós temos aqui dados estruturados, dados não estruturados. Eu preciso passar isso aqui para o meu DW, tá? Então, o que é o DW? Como que a gente faz isso? A gente faz isso através de um processo chamado ETL, né? Extrair, transformar e carregar. Então, eu extraio essas informações desses sistemas, né? Dos bancos de dados, sistemas internos, sistemas externos. Depois eu transformo essas informações, ou seja, eu faço todo o trâmite necessário para que elas fiquem aptas a irem aqui para o nosso DW e depois eu as carrego através do load, tá? Inclusive, nem o banco de dados vai realizar, nem o nosso Data Warehouse vai realizar essa análise multidimensional. Nós temos alguns outros processos de análise, inclusive chamado o tal do BI, Business Intelligence, que é responsável por realizar essa análise, tá? O ETL não realiza análise, ele apenas vai extrair, transformar e carregar essas informações no banco de dados. Portanto, o gabarito da nossa questão de número 96 está errado, também sem possibilidade de recursos. Questão de número 97. Nas operações OLAP, ou seja, aquelas que nós acabamos de falar, né, onde nós temos ali um Data Warehouse e a gente consegue aplicar, né, ele diz que o drill down, a operação drill down, aumenta o nível de detalhamento, ao passo que o drill up diminui o nível de granularidade, né, das dimensões de um Data Warehouse. Bom, primeiramente, né, nós vimos isso aqui em sala de aula, né, falamos ali das operações que acontecem, né, dentro de um Data Warehouse, drill up, roll up, drill down, né, drill up, drill across, né, nós temos diversos tipos, tá? E, infelizmente, né, essa questão ela está errada justamente ali no segundo caso, tá? Onde ela diz o quê? Que o drill up, né, que o drill, ou seja, drill é basicamente subir na hierarquia de granularidade. É eu ir do nível menos detalhado, ou melhor, é eu ir do nível menos detalhado para o nível mais detalhado, tá? Então ela não diminui o nível de granularidade, ela aumenta, ok? E aqui o drill up, ele diz que ele aumenta o nível de detalhamento, na verdade ele diminui, né? Ele diminui o nível de granularidade. Então ele inverteu aqui os conceitos, tá? Por esse motivo, a questão de número 97 está também errada, ok? E não há possibilidade de recursos aqui nessa questão. Questão de número 98. A construção de um data mart antecede a criação de um data warehouse. Galera, questão tranquila, tá? Primeiramente, o que acontece? O data warehouse, né, que eu acabei já de explicar, nós já falamos disso, né? Devido à sua grande quantidade de dados, ele pode ser dividido, né? Ele pode ser subdivididos em pequenos data marts, tá? Pequenos data marts. Então, para que eu possa dividir alguma coisa, primeiramente eu preciso criar ela, tá? Para depois dividir. Ou seja, a construção de um data warehouse que antecede a criação de um data mart, tá? E não o contrário, como a questão mostrou. Portanto, questão de número 98 também está errada, ok? Também não vejo aí nenhuma possibilidade de recursos dentro dessa questão, tá? Bom, se você fez a prova, tá? Se você acha que há alguma possibilidade de recursos, comenta aí que eu quero muito saber a sua opinião, tá? Aqui, galera, ainda não houve, né, o gabarito oficial, né? Aquele depois dos recursos, né? Os recursos foram apresentados na semana anterior à gravação desse vídeo, tá? Já também, se você quiser fazer algum recurso, já não dá mais tempo, já fechou, tá? Mas vamos aí ver, né? Se às vezes a banca CESP, por algum pequeno entendimento de alguém, ela resolve anular alguma questão, tá? Ou alguma coisa do tipo. Mas até o momento, nenhuma das questões analisadas eu vejo alguma possibilidade de recurso, de anulação ou de alteração de gabarito. Por enquanto, os gabaritos preliminares que vêm sendo apresentados até o momento estão
tranquilamente ok, beleza? Vamos continuando aí então. Questão de número 99. O Data Warehouse empresarial, bom, eu nunca vi um Data Warehouse pessoal, né? Imagina alguém que tem uma quantidade de dados. A banca CESP sempre inovando aí nos seus termos, né? Diz que é o quê? É uma das aplicações de Data Warehouse que permite a integração em larga escala de dados oriundos de diversas fontes em um formato padronizado para subsidiar a inteligência dos negócios, né? Na verdade, assim, isso aqui é a definição também de Data Warehouse, tá? Data Warehouse é exatamente isso. Bom, por que esses dados eles têm de ser padronizados, né? Como eu falei aqui. Por quê? Porque eles têm que passar pelo aquele formato, pelo aquele processo de ETL, né? Extract, Transform and Load, né? E eles vão subsidiar a inteligência de negócios. Então, depois dessa extração, transformação e carregamento, eles vão lá para o DW e depois essa inteligência de negócios, né, que é feita pelo BI, vai analisar aqui esses dados, ok? Então, questão de 99, tranquilo, né? A banca CESP até deu essa questão aí, né? Ela quis tentar confundir aqui com esse Data Warehouse empresarial, mas não vejo aí nenhuma dificuldade nesse termo. Questão de número 100. Enquanto os depósitos de dados e seus subconjuntos datamarts são bancos estáticos, ou seja, não sofrem mais mudança depois de agrupados, formatados e armazenados, seus dados em um repositório, o banco de dados típico, mudam constantemente, sendo dinâmicos por natureza. Bom, galera, essa daqui é uma questão um pouquinho polêmica, né? Mas a banca CESP deu como gabarito preliminar, tá? Eu não vejo ali muita coisa a respeito deles não sofrerem mudanças depois de agrupado. Eles podem não sofrer mudanças a respeito da estrutura, mas os datamarts eles podem ser atualizados, tá? Já os bancos de dados, de fato, eles podem sim ser mudados constantemente, né? Eles sofrem atualização e são dinâmicos por natureza, tá? Se a banca CESP aqui a respeito, né, não sofrem mais mudanças depois de agrupados, tá? Ou seja, o que são aqui o tal dos conjuntos do datamart? Então nós temos aqui o DW, né? E aí vamos supor que ela queira agrupar por ano, né? Então vamos supor ano de 2019, ano de 2020. De fato, aqui a gente pode classificar ele como banco de dados estático, que não vai mais sofrer uma alteração. Mas se eu subdivido esse data warehouse em tipos, né, eles podem acabar sendo aí sim alterados, tá? O gabarito da banca foi dado como correto, tá? Eu concordo ali do ponto de vista da estrutura, tá bom? Mas a banca não deixou muito clara, tá? Daria sim aqui para tentar fazer algum recurso a respeito dessa questão, beleza? Mas não sei se a banca vai aceitar, né? Visto aí no geral, teríamos que também ver se há outras questões aí a respeito disso, beleza? Então, neste momento, nós finalizamos as questões de conhecimento de nível geral para todos os cargos, tá? Agora, nós vamos passar aí para as questões específicas que foram aplicadas aí a respeito, as questões ali específicas para o cargo de controle externo. Vamos lá, então, acompanhe aí comigo. Muito bem, então, vamos lá a mais uma questão aqui dessa aula. E ela diz lá a questão de número 187 da prova de auditor de controle externo. A informação pode ser facilmente obtida por meio de máquinas, além de ser transferível e frequentemente quantificável, né? Galera, basta a gente pensar, né? Será que tem como eu quantificar uma informação, né? Será que tem como eu contar várias informações? As informações, elas são obtidas, né, às vezes dentro de uma frase, né, dentro ali de uma notícia, você tem várias informações. Mesmo que você não esteja enxergando aquela informação, você consegue inferir coisas daquela informação, tá? Então, assim, na verdade, o conceito dessa questão é exatamente o conceito de dados, tá? Ela pode, sim, os dados, eles podem ser obtidos através de máquinas, eles são transferíveis, né? Eu consigo mudar ele de um banco de dados para outro, e eles são frequentemente quantificáveis, tá? Então, a banca aí, ela inverteu os conceitos, tá bom? Ela trouxe ali, na verdade, o conceito de dados, mas chamou ali de informação. Então, portanto, a questão de número 187, ela está com o gabarito aí errado, beleza? Questão de número 188. O conceito de inteligência está relacionado à capacidade de julgamento, ou seja, o ser humano usa o seu conhecimento para tomar a melhor decisão em uma situação real. Bom, essa questão aqui,
eu dei um exemplo lá no nosso curso do TCE do Rio de Janeiro, que eu trouxe um gráfico ali, né? E dentro daquele gráfico tinham várias informações, né? Que falava ali justamente sobre a parte de cotas raciais, né? Só abrindo um parênteses aqui rapidamente, eu acredito que quando você acerta uma questão na prova, você deve ficar muito feliz. Mas o professor, quando ele dá um exemplo e cai mais ou menos o exemplo dele na prova, ele fica muito mais feliz do que você, tá? Porque além de só você estar acertando a questão, todos aqueles que ele ensinou também devem ter acertado a questão. Então, particularmente, eu fiquei muito feliz com essa questão, né? Ela é uma questão que mostra que aquilo que a gente vem trabalhando em sala vem caindo dentro das nossas provas, tá? Então, continuem estudando, né? Nós estamos sempre caminhando no caminho, estamos sempre indo no caminho certo e levando você aí rumo à sua aprovação, né? Agora, fechando esse parênteses e voltando ali, né? Nós temos primeiro que olhar aquela hierarquia. Nós temos os dados, que são fatos brutos, fatos isolados, que não fazem sentido, e quando unificados, eles dão a origem à informação, né? Então, nós temos várias informações, que foi aquilo que eu mostrei para vocês no gráfico. Então, você lê um gráfico, você tem várias informações com aquilo, tá? Por exemplo, o nível de desigualdade social, né? O número de pessoas de pele branca que ocupam cargos hierárquicos maiores do que pessoas de pele mais escura, pessoas de pele negra, né? Isso são dados, tá? Isso são dados que depois de agrupados eles se transformam em informações, né? Então, se eu olhar um gráfico, eu tenho a informação. E depois de eu ler diversas informações, eu consigo ter um conhecimento. E aquele conhecimento me permite tomar decisões para que eu consiga mudar aquilo. Então, por exemplo, se eu estou vendo que o número de pessoas de pele branca que ocupam cargos hierárquicos maiores é maior do que o número de pessoas de pele negra que ocupam cargos hierárquicos menores, né? Eu consigo inferir que aí nós temos uma desigualdade social, tá? E sabendo que nós temos uma desigualdade social, isso me permite ter um conhecimento, né, que eu vou ter que fazer alguma coisa para mudar aquela situação, tá? Então, isso é exatamente o conceito de conhecimento. Essa questão ela está perfeitamente certa, tá? E é exatamente esse o conceito da palavra, não só da palavra, né, do ponto de vista aqui na nossa matéria, conhecimento, tá? Então, questão de número 188, ela está perfeitamente correta, ok? Continuamos aí, então, questão de número 189. No nível de mensuração da análise exploratória de dados, as variáveis são classificadas como dependentes e independentes, né? Aqui foi uma aula também que nós trabalhamos, né? Nós tivemos apenas uma aula de visualização e análise exploratória de dados, e se você assistiu essa aula, se você leu o PDF, com certeza você acertou essa questão, tá? Porque o nível de mensuração, conforme ele mostra ali, tá? Não é de dependentes e independentes, tá? Na verdade, aí ela está dizendo a respeito do nível de manipulação, tá? Manipulação, tá? E não de mensuração. Já o nível de mensuração, esse sim é dividido em quantitativos, então vamos colocar aqui, ó, mensuração, tá? É divididos em quantitativos ou qualitativos, né? Isso também é um conteúdo ali bem pertinente à área de estatística, tá? Aí a gente também consegue dividir, né? Discreta, as quantitativas, nós conseguimos dividir elas em discretas ou contínuas, e as qualitativas, nós conseguimos dividir elas em nominal ou ordinária, tá? Então, nós temos aí essas diversas divisões. Então, a banca, ela já havia feito uma questão trocando essa palavra e, novamente, ela fez mais uma. Muito bacana aí. Vamos lá, então. Questão de número 189, gabarito E. Vamos agora aí à questão de número 190. Olha só que bacana, né? Mais uma questão aí sobre o uso de dados abertos. Ela diz o quê? As três normas fundamentais que compõem o conceito de dados abertos são: eles têm que estar disponíveis e acesso, disponibilidade e acesso, né? Ou seja, eu consigo acessar eles a qualquer momento?
Sim, né? Então eles têm que estar disponível para todo mundo, tá? Reuso e distribuição, eu consigo reutilizar quantas vezes, eu consigo distribuir quantas vezes eu quiser? Sim. E participação universal, eles têm que estar abertos para todos, tá? Então, questão também tranquilamente correta, duas questões aí a respeito de dados abertos, né? Muito bacana, eu simplesmente adorei essa prova do TCE do Rio de Janeiro, tá? Muito bem, questão de número 190, gabarito letra C. Bom, questão de número 191, utilizada para a recuperação de dados de um banco de dados SQL, a lógica booleana possui três operadores básicos, AND, OR ou NOT, né? Então temos aí esses três carinhas. Galera, aqui é o tópico 7 do seu edital, tá? Então, aquela parte lá de noções SQL, né? Onde você tinha que saber algumas coisas a respeito dos comandos SQL. Nós trabalhamos 2 aulas sobre SQL lá no nosso curso, né? Falamos dos comandos booleanos, né? Os comandos booleanos são aqueles que permitem apenas 2 valores. Ou ele tem um valor verdadeiro, ou ele retorna verdadeiro, ou ele retorna falso, tá? Então, se você lembrasse disso na hora da prova, já era o suficiente para você conseguir matar a questão. Por quê? Dentro, né, lá de RLM, né, de raciocínio lógico, você sabe que quando eu tenho um valor verdadeiro, quando eu tenho 2 valores verdadeiros e um operador e, né, o resultado é verdadeiro, né? Quando eu tenho um verdadeiro e um falso, né, o resultado é falso. Quando eu tenho um verdadeiro ou falso, o resultado é verdadeiro, tá? E quando eu tenho a negação, né, de um verdadeiro, ele fica falso, tá? Então, tranquilamente, tá? Essa questão ela está correta, né? Ele não pediu o resultado, né, os valores possíveis de uma variável booleana. Ele pediu os operadores de uma variável booleana. Por exemplo, é só você pensar assim: quais são os operadores de uma variável numérica? Ou seja, dá para eu trabalhar com verdadeiro, dá para eu trabalhar com negação ou e dentro de uma, por exemplo, 4 e 5. O que é isso? Não, não dá, tá? Quais são os operadores de uma variável numérica? Nós temos soma, subtração, divisão, né? Potenciação, radiciação. Temos esses operadores. Quais são os operadores de texto? Nós temos a concatenação, tá? Então eu consigo concatenar um texto a outro texto, tá? Então isso é o conceito de operadores. E essa questão 191, ela está correta, beleza? Então, sem problema algum, sem possibilidade de recursos, gabarito preliminar correto, bem tranquila, ok? Questão de número 192. Os relacionamentos entre elementos de um sistema podem ser expressos por meio de diagrama, como o modelo entidade de relacionamento, que permite organizar o sistema de banco de dados em entidades, atributos, relacionamentos e associações, né? Galera, questão aqui também correta, né? Ou seja, nós estudamos que o MER, ele é uma interpretação do mundo real, né? É onde eu pego o mundo real e eu transformo os objetos reais, por exemplo, em entidades. Para nós descrevermos esses objetos reais, nós utilizamos atributos, tá? E também, entre esses objetos, nós temos relacionamentos, tá? E, além desses relacionamentos, nós podemos ainda associar, né? Então, por exemplo, imagina que você tem uma associação entre 4 entidades e ali só um atributo. Nós também temos a associação da entidade com ela mesma, né? Que é um relacionamento que nós chamamos de relacionamento unário, tá? Então, também questão 192, questão correta, sem possibilidade alguma de recursos, tá? Gabarito da banca correto, gabarito do professor também correto, beleza? Muito bem, questão de número 93. Superchaves e chaves primárias são utilizadas para diferenciar de maneira única as instâncias de uma entidade, assim como para facilitar o processamento. Bom, primeiramente, o que são superchaves? Superchave, né? Nós dizemos que uma superchave, ela é qualquer item ou qualquer combinação de atributos, qualquer combinação de colunas que possibilite a identificação de forma unívoca de qualquer linha da tabela. Então, por exemplo, se eu juntar todas as colunas da minha tabela, eu consigo identificar de forma unívoca, ou seja, de forma única uma linha da tabela? Consigo. Então, pronto. Todos os atributos já são classificados como uma superchave. Beleza. Daí eu retiro um atributo. Se eu retirar esse atributo, ele ainda continua sendo
uma superchave, ele ainda continua identificando de maneira unívoca qualquer linha da minha tabela? Continua. Então, nós dizemos que ele ainda é uma superchave, tá? À medida que eu vou tirando esses atributos, né, o menor recomenda-se geralmente, né, todas essas superchaves, elas são chaves candidatas, tá? Por que candidatas? Porque elas têm potencial em ser eleita a chave primária, tá bom? Elas têm potencial em ser eleita a chave primária. E aí, dentro de todas essas possibilidades que eu tenho de escolher a minha chave única, recomenda-se a doutrina com que a gente utilize como chave primária o menor atributo, tá? Ou o menor conjunto de atributos. Então, se eu tiver um atributo específico que consiga identificar de maneira unívoca qualquer linha da minha tabela, a gente elege aquela superchave ou aquela chave candidata a nossa chave primária, tá bom? Então, esse é o conceito de superchave, chave candidata e chave primária. Tá? Isso tem que ficar bem claro na sua mente. Nós trabalhamos isso em sala, não se esqueça, ok? Vamos agora reler a questão. Superchaves e chave primária são utilizadas para diferenciar de maneira única, ou seja, de maneira unívoca, as instâncias de uma entidade, assim como para facilitar o processamento? Sim, né? Tá corretíssimo, tá? É exatamente isso, sem nenhum problema essa questão aí, beleza? Então elas são utilizadas para identificar de maneira única, né, as instâncias, ou também chamadas ali de atributos, assim como para facilitar o processamento daquilo. Por que para facilitar o processamento? Quanto menor a minha chave primária, melhor ali vai ser para eu facilitar esse processamento. Questão de número 194. Para o processamento de grandes quantidades de transações de modo rápido e eficaz, é mais indicado o modelo relacional de banco de dados do que os modelos orientados a objetos ou multidimensional. Nós falamos disso agora há pouco, tá? Os bancos de dados transacionais, se você tem muito dado, né, lá no banco de dados relacional ou transacional, se você tem muito dado, você acaba diminuindo o desempenho dele. Eles não foram feitos para isso, tá? Agora, quando nós queremos processar uma grande quantidade de dados, nós temos que utilizar quem? Os modelos de dados relacionais, ou melhor, perdão, os modelos de dados multidimensionais. Eles sim são desenvolvidos para isso. Então, portanto, a questão de número 194, gabarito errado. Ok? Vamos aí continuando então, já estamos quase finalizando. Questão de número 195. Na primeira fase do CRISP-DM, ou seja, chamado aí, né, de Cross Industry Standard Process for Data Mining. Há um entendimento para que se analise a quantidade destes. Na verdade, não, né? O que acontece? Dentro ali do processo chamado aí de CRISP-DM, né? Chamado aí dentro do processo de CRISP-DM, primeiramente vamos tentar entender aqui cada um desses conceitos que estão nesse enunciado. CRISP-DM, tá? É um modelo ali, é um padrão ali, nós temos a seguir, assim como é um conjunto de boas práticas, né? Assim como nós temos a ART, o COBIT, nós também temos o CRISP-DM, tá? E o CRISP-DM, ele é um padrão ali, um conjunto de boas práticas para mineração de dados. E dentro da primeira fase, tá? Basta você jogar aí basta você colocar no Google que você vai ver lá o ciclo dele, né? O ciclo do data mining. Ele é um modelo ali composto de 6 fases, se não me falha a memória, tá? E logo na primeira fase, ela diz que você deve fazer inicialmente o entendimento do negócio, ver do que se trata, né? E não analisar já diretamente os dados, analisar a quantidade, tá? Então, portanto, a questão de número 195, ela está errada, ok? Então, gabarito aí errado. Opa, faltou a questão de número 196. Só um minutinho, deixe-me pausar o vídeo aqui e já coloco a questão de número 196. Muito bem, vamos lá. Questão de número 196. A fase de implantação do CRISP-DM só deve ocorrer após a avaliação do modelo construído para atingir os objetivos do negócio, né? Então, mais uma vez, se você analisar aí o ciclo do CRISP-DM, exatamente, na primeira fase está o entendimento do negócio. Primeiro eu preciso entender o que a pessoa quer com mineração de dados, para que ela quer fazer a mineração de dados, né? Eu, como analista,
né? Ou então você, como futuro analista aí, auditor do Tribunal de Contas do TCE do Rio de Janeiro, você deve olhar ali o que você quer fazer com aquilo, você tem que entender qual que é o negócio da empresa, o que ela quer fazer com a mineração de dados, para depois você aplicar as técnicas de mineração de dados, tá? Então a questão de número 196, ela está perfeitamente correta, tá? Gabarito da banca certo, gabarito do professor também correto. Questão de número 196. A descoberta de conhecimento em bases de dados, ou KDD, é a etapa principal do processo de transformação. Mais uma questão que nós também trabalhamos em sala, né? O KDD, né, na verdade, ele é um processo ali de descoberta de conhecimento que envolve a mineração de dados, tá? Então ele tem o processo de seleção, de transformação, de mineração de dados, tá? Então, portanto, a banca ela inverteu ali os conceitos, tá? A etapa principal do processo do KDD é a mineração de dados, tá? A etapa principal do KDD é a mineração de dados e não o KDD é da mineração de dados, tá? Então, a etapa principal do KDD é a mineração de dados. Nós temos ali diversos conceitos, tá? E a banca ali acabou invertendo, tá bom? Então, questão de número 197, gabarito aí errado. Vamos lá, estamos quase acabando, faltam 3 questões. Número 198. Na mineração de dados preditiva, ocorre a geração de um conhecimento obtido de experiências anteriores para ser aplicadas em situações futuras. Falamos disso aqui também em sala de aula, tá lá no nosso curso do TCE do Rio de Janeiro, né? Nós temos 4 tipos de análises, né? E uma delas é a análise preditiva, onde eu faço a utilização de dados anteriores, né? Imagina, por exemplo, um acionista, né? Alguém ali que costuma comprar e vender ações, tá? Então ele observa o gráfico para ele entender se aquele gráfico vai para cima, se aquele gráfico vai para baixo, se ele vai para o lado, né? O que aquele gráfico vai acontecer? Então ele faz ali uma análise preditiva, ele olha dados anteriores para tentar descobrir um pouco sobre o futuro daquela empresa, para descobrir um pouco sobre o que vai acontecer, tá? Obviamente a mineração de dados ela consegue fazer isso com diversas outras coisas, não só com gráficos, tá? Com gráficos, inclusive, ela também consegue. Então, portanto, questão de número 198, perfeitamente correta. Bom, questão de número 199. As regras de associação adotadas em mineração de dados buscam padrões, frequentemente entre conjuntos de dados, e podem ser úteis para caracterizar, por exemplo, hábitos de consumo de clientes. Suas preferências são identificadas em seguida associada a outros potenciais produtos de seu interesse. Também achei essa questão perfeitamente legal, né? Muito tá correta a questão, tá? A associação, ela é uma das técnicas de mineração, das diversas que nós temos, tá bom? E o que é associar? Por exemplo, imagina que você digita ali no Google rock, né? Então você quer escutar algumas músicas de rock, tá? Isso, ela vai associar algumas outras bandas, né? Então, por exemplo, ela vai mostrar ali um Guns N' Roses, vai mostrar ali um AC/DC, vai mostrar Queen, vai mostrar diversas bandas do gênero de rock. Ou seja, se você digita funk, ela vai mostrar outras coisas ali, tá? E aí ela vai associando. Então, por exemplo, vamos supor que você digite ali um capital inicial, né? Ela vai começar a associar. Então, se ele gosta de capital inicial, também ele deve gostar de um Legião Urbana, né? Alguma coisa do tipo assim, tá? Então, ela vai tentando associar, né? Ela vai utilizando alguns dados anteriores para tentar associar, tentar te mostrar alguns padrões de consumo, tá bom? Então, perfeitamente, a questão de número 199 também, gabarito correto. E agora, para finalizarmos a nossa questão de número 200, ela diz assim que em Big Data, a premissa volume refere-se à capacidade de processar em um ambiente computacional diferentes formatos de dados, como fotos, vídeos e geolocalização. Bom, nós temos lá as famosas premissas dos 5 Vs, né? Volume, variedade, veracidade, velocidade, né? Temos lá os 5 Vs. E uma delas é o volume, tá? Entretanto, pessoal, o volume ele não se refere à capacidade de processar, tá? E sim de armazenar esses dados, tá? Armazenar, de obter aqueles dados, né? Junto ali com a premissa da velocidade com que aqueles dados vão chegando, tá? Aqueles dados são mudados, e não processar, mas sim de armazenar, de ter ali aqueles dados armazenados. Lembrando que Big Data é uma grande quantidade de dados, ok? Bom, e aí, tendo isso em vista, já gabarito aí da questão de número 200 errado, ok? Por causa da questão processar. Deixo aí mais uma vez as nossas redes sociais.
finalizamos aqui as questões do TCE do Rio de Janeiro. Eu, particularmente, as minhas considerações agora sobre a prova, não achei uma prova difícil. Para você que estudou, que batalhou, que fez bastante questões, tá? Que esteve aí conosco dentro lá do nosso curso do TCE do Rio de Janeiro. Eu espero que você tenha sido aprovado, que você tenha passado e que você venha aí a ser um auditor do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Foi um prazer fazer esse evento aqui novamente, tá bom? Te espero nos nossos próximos eventos. Ainda nessa semana nós temos contabilidade avançada com o professor Ogata, beleza? Bons estudos, um grande abraço e até a próxima. Valeu!